módulo de intervenção para a mudança de hábitos de vida no autocuidado apoiado em diabetes. Hoje falaremos sobre cuidados na alimentação. Serão abordados os seguintes tópicos: quais são os objetivos do tratamento nutricional no diabetes, o controle de peso, as características dos alimentos e dos principais nutrientes, sua influência no controle do diabetes e como possibilitar melhores escolhas alimentares, uso de adoçantes, alimentos diet, light e rótulos. Os objetivos do tratamento nutricional são: primeiro, melhorar os hábitos alimentares, já que o alto consumo de gordura saturada, que são aquelas de origem animal, como por exemplo carne vermelha, queijos amarelos, anato e creme de leite, aliado a um baixo consumo de fibras, que são encontradas principalmente nas frutas, vegetais e alimentos integrais, está relacionado a maior risco de doenças cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral. Outro objetivo é reduzir o excesso de peso. Então, quando houver o excesso de peso, é importante o investimento na redução deste excesso, pois assim vai auxiliar a controlar os níveis de glicemia, que é o açúcar no sangue. Além disso, é importante prevenir os agravos e complicações através desse controle da glicemia. Preservar o prazer na alimentação também é importante, porque vai facilitar a adesão à mudança desses hábitos alimentares. É importante lembrar que o indivíduo portador de diabetes, ele já tem muitas restrições na sua alimentação. Portanto, orientar como preparar alimentos adequados para sua doença de uma maneira mais saborosa vai auxiliar ele nesse tratamento. E, além disso, melhorar o estado geral de saúde. Como citado nos objetivos do tratamento nutricional, o controle de peso é um fator fundamental para o indivíduo com diabetes. Assim, o cálculo do índice de massa corporal consiste num diagnóstico importante para identificar se o usuário está com excesso de peso. Como se calcula o IMC? Bom, divide-se o peso atual em quilos pela altura em metros ao quadrado. Por exemplo, se o indivíduo está com 60 quilos e possui 1,65 m, o seu IMC será de 22 kg por metro quadrado, o que indica que seu peso está adequado para a sua altura, conforme podemos verificar na tabela. Portanto, o IMC é classificado como normal nos valores entre 18,5 e 24,99 kg por metro quadrado para adultos até 60 anos. E pessoas que possuem acima de 60 anos, o IMC é considerado normal até 27 kg por metro quadrado. Apesar da recomendação ser atingir o IMC normal, ou seja, abaixo de 24,99 kg por metro quadrado para adultos e abaixo de 27 kg por metro quadrado para idosos, sabe-se que uma perda de peso entre 5 a 10% já é suficiente para melhorar o controle dos níveis de açúcar no sangue, ou seja, o controle da glicemia. Por exemplo, uma pessoa identificada com excesso de peso, que está com 80 quilos, o indicado para ela seria uma perda entre 4 a 8 quilos do seu peso atual. A perda acelerada de peso ela não é indicada porque ela ocasiona uma redução significante, tanto de massa magra e líquidos, e não promove a perda de gordura. Por isso que dietas radicais são insustentáveis a longo prazo e devem ser desestimuladas. A mudança de hábito deve, sim, ocorrer de maneira gradual e contínua, o que gera bons resultados a médio e longo prazo. Existe uma crença de que os indivíduos com diabetes só podem comer alimentos especiais e que os carboidratos são totalmente proibidos, porém isso não é verdade. É importante que o técnico transmita as informações sobre os alimentos para que o usuário possa realizar suas escolhas alimentares saudáveis dentro de suas possibilidades e com o menor sofrimento possível. Antes de falarmos sobre os alimentos e seus nutrientes, é importante conhecer como ocorre a entrada de glicose na célula. Para que o carboidrato, após ser digerido no sistema digestório, seja utilizado na célula para a produção de energia no nosso corpo, ele precisa de um hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas. Como vocês podem ver na figura, a insulina é como se fosse a chave que irá abrir a porta da célula. Sem ela, a glicose não consegue entrar na célula para exercer suas funções, como produzir energia. No indivíduo com diabetes,
ocorre que a insulina é produzida, porém existe uma resistência à sua ação. Ou seja, é necessária uma maior quantidade de insulina para a glicose entrar na célula. Porém, as células do pâncreas se esgotam e a insulina que foi produzida não consegue promover a entrada de toda a glicose que está na corrente sanguínea. Assim, os níveis de glicemia se mantêm acima do considerado normal, ocasionando prejuízos graves ao organismo do indivíduo ao longo do tempo. É comum as pessoas com diabetes não saberem com segurança o que podem e o que não podem comer. Os técnicos podem auxiliar a diferenciar as principais fontes dos macronutrientes, a sua influência no controle da glicemia e no controle de peso. No slide é possível diferenciar os alimentos fontes de cada nutriente. Os carboidratos interferem diretamente na glicemia, depende do tipo, como será abordado a seguir. Os alimentos considerados principais fontes de carboidratos são os doces, o arroz, a massa, o milho, a batata, pães, mandioca, etc. Já as proteínas têm como principal fonte carne, peixes, leite e derivados, feijão, queijo e ovo. As gorduras, chamadas também de lipídios, incluem as nozes, castanhas, manteigas e óleos de soja, girassol e canola. O esquema ilustra as relações dos carboidratos no organismo. Os carboidratos são as principais fontes de energia, sendo que correspondem mais da metade das calorias totais ingeridas no dia. A recomendação para pessoas com diabetes é idêntica à população em geral, portanto, dietas com baixo consumo de fonte de carboidratos não são recomendadas. Os carboidratos podem ser classificados em simples ou monossacarídeos, que incluem os açúcares, a frutose, que é o açúcar da fruta, e a sacarose, mais conhecido como açúcar de mesa. Podem ser também disacarídeos, como a lactose, o açúcar do leite, ou complexos, ou oligosacarídeos, como o amido, muito utilizado na culinária. Como falado anteriormente, a ingestão de alimentos fontes de carboidrato aumenta a glicemia. Assim, a quantidade ingerida, combinada com o índice glicêmico, determina o maior ou menor aumento dessa glicemia, assunto abordado a seguir. As fibras também são carboidratos que têm um efeito positivo no controle da glicemia. As fibras são as partes das plantas não absorvidas durante a digestão. Elas são componentes fundamentais na alimentação da pessoa com diabetes. Portanto, o consumo de alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras cruas, legumes com cascas, grãos e cereais integrais, deve ser estimulado. O desenho resume as propriedades da fibra, onde a recomendação diária é de 25 a 35 gramas de fibras por dia. Como falado anteriormente, as fibras possuem um papel importante na saúde do indivíduo com diabetes, pois melhora o funcionamento do seu intestino, reduz a absorção de gordura, oferece uma maior sensação de saciedade, fatores que auxiliam tanto no controle da glicemia quanto no controle de peso. A explicação sobre o que é índice glicêmico para indivíduos com diabetes irá promover o melhor entendimento do efeito dos alimentos consumidos na sua glicemia. Um alimento com alto índice glicêmico, como por exemplo a melancia, pode alterar rapidamente a glicemia, mesmo não sendo um alimento muito calórico. Portanto, o índice glicêmico não está relacionado com as calorias, mas sim ele irá informar a velocidade em que o alimento irá aumentar a glicose sanguínea. O que é importante é informar ao usuário que sucos de frutas possuem um maior índice glicêmico do que a fruta inteira. Os alimentos com índice glicêmico maior de 60 devem ser consumidos com moderação, como por exemplo algumas frutas, pães, massas e batata. E o carboidrato, acompanhado de alimentos fontes de proteína e ou gordura, tem o menor índice glicêmico. Tabelas com valores de índice glicêmico dos alimentos e mais informações podem ser encontradas no site diabetes.org no link abaixo. Podemos verificar no gráfico que quando o indivíduo consome um alimento com alto índice glicêmico, identificado no gráfico pela linha vermelha, a glicemia aumenta rapidamente, o que obriga o pâncreas a produzir mais insulina, ocasionando um armazenamento de gordura e causando maior resistência à insulina.
Além disso, a pessoa acaba sentindo fome no menor intervalo de tempo, pois os níveis de glicose se esgotam. Já quando um alimento de menor índice glicêmico é ingerido, representado no gráfico pela linha verde, observa-se que o pâncreas libera insulina lentamente, sem ocorrer um pico de glicemia, e o organismo se mantém alimentado por mais tempo, ou seja, sem fome. Podemos verificar no gráfico que quando o indivíduo consome um alimento com alto índice glicêmico, identificado pela linha vermelha, a sua glicemia aumenta rapidamente, o que obriga o pâncreas a produzir mais insulina, ocasionando armazenamento de gordura e causando também uma maior resistência à ação dessa insulina. Além disso, a pessoa acaba sentindo fome no menor intervalo de tempo, pois os níveis de glicose se esgotam rapidamente. Já quando um alimento com menor índice glicêmico é ingerido, representado pela linha verde, observa-se que o pâncreas libera insulina mais lentamente, sem ocasionar um pico de glicemia, e o organismo se mantém por mais tempo alimentado, ou seja, sem fome. As gorduras são importantes fontes para um bom funcionamento do corpo. Porém, o consumo em excesso de gorduras que aumentam o colesterol ruim, o LDL, é mais um fator de risco para doenças cardiovasculares e é muito comum nos indivíduos com diabetes. Portanto, o tipo de gordura consumida, assim como a quantidade, deve ser observada. Qual a melhor escolha? Preferir consumir gorduras insaturadas, as quais aumentam o colesterol bom, o LDL. Elas incluem os óleos de milho, canola, arroz, o azeite de oliva, as castanhas, o abacate e os peixes. Na preparação das refeições é recomendado utilizar óleos de origem vegetal, como de soja, milho e de canola. As gorduras saturadas, por sua vez, aumentam o colesterol ruim, o LDL, e estão presentes na carne vermelha, no bacon, na banha, no creme de leite, na manteiga e no azeite de dendê. Cuidados práticos incluem retirar a gordura aparente da carne ou a pele do frango antes de cozinhar esses alimentos, evitar utilizar banha de porco ou manteiga nas preparações. Já as gorduras trans são produzidas artificialmente e, além de aumentar o colesterol ruim, também reduzem o colesterol bom. O seu consumo deve ser totalmente desencorajado. Estão presentes na gordura vegetal hidrogenada, nos alimentos industrializados como sopas, sorvetes, biscoitos recheados e nos alimentos de padaria. É muito comum a pessoa com diabetes não saber as diferenças entre as gorduras, o que elas provocam, ou ainda não conhecer que alimentos contêm os diferentes tipos de ácidos graxos. Dinâmicas de grupo são uma forma de estimular o conhecimento e sua fixação. O auxílio do indivíduo com diabetes em suas dificuldades é importante. É comum que eles tenham vontade de comer doces no dia a dia e principalmente em eventos. Uma alternativa é utilizar os adoçantes, ou também chamados de edulcorantes, na preparação de alimentos. Os adoçantes que podem ser usados são aqueles não calóricos, portanto a frutose não é indicada, bem como o uso de mel ou açúcar mascavo em substituição ao açúcar refinado. Também não são indicados adoçantes que contêm sódio, como o ciclamato de sódio. É importante orientar o uso com moderação dos adoçantes. A sucralose consiste num subproduto da cana-de-açúcar não metabolizado e não absorvido. Segundo estudos, é seguro para uso, não tem gosto residual e tem alto poder de adoçar, podendo ainda ser utilizado para o cozimento. Existe a crença de que os produtos light ou diet são liberados. Explicar o que significa light, diet ou zero é importante, além de ensinar como ler os rótulos e descobrir as informações se o produto é adequado ou não para pessoas com diabetes e qual a recomendação da quantidade. O conceito de um alimento diet ou zero é quando algum nutriente foi totalmente excluído daquele alimento. Apesar da maioria dos alimentos diet ou zero não conter açúcar, nem sempre são indicados para pessoa com diabetes. Já o alimento light são aqueles com redução de pelo menos 25% de calorias ou de algum nutriente em comparação ao convencional, portanto podem conter açúcar.
A leitura dos rótulos permite que as pessoas possam decidir sobre o que vão comprar e incluir na sua alimentação. A melhor maneira de estimular a leitura dos rótulos é a prática. Pode-se ir ao supermercado com o grupo e olhar os rótulos daqueles alimentos comumente consumidos ou pedir para que tragam as embalagens para tirar as suas dúvidas. Sobre os rótulos, é importante saber que a lista de ingredientes está em ordem decrescente, isto é, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no alimento. Por exemplo, se o primeiro ingrediente da lista é o açúcar, isso quer dizer que aquele alimento possui um alto teor desse componente. Além disso, o valor apresentado no rótulo sempre é referente à porção em medida caseira especificada, e não a todo o conteúdo da embalagem. O que observar no rótulo? Observar sempre a quantidade de calorias, de carboidrato, de gordura, além do tipo dessa gordura, a quantidade de fibras, de sódio, lembrando que 400 mg de sódio equivale a 1 grama de sal e o recomendado pelo Ministério da Saúde é até 5 gramas de sal por dia. O tipo de adoçante ou edulcorante, se o alimento for diet ou light, e a validade do produto. É preciso estar atento aos alimentos com alto teor de açúcar. Por exemplo, um copo de suco de caixinha contém 25 gramas de açúcar, equivalente a 5 sachês de 5 gramas de açúcar. Já em uma lata de refrigerante, podemos encontrar 7 desses sachês com 5 gramas de açúcar. Outros alimentos com alto teor de açúcar que não devem ser indicados para indivíduos com diabetes incluem o refresco em pó, que em um pacote contém 30 gramas de açúcar, e a barra de cereal, que deve ser consumida com moderação, pois em uma unidade contém 16 gramas de açúcar. Encerramos aqui o módulo sobre cuidados na alimentação do indivíduo com diabetes. Você pode encontrar mais informações nas referências que selecionamos.